Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, abraçados por mim e pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Vamos aguardar mais uns momentos para que a gente possa iniciar a nossa exposição de hoje à tarde. Uma tarde fria de inverno, mas o sol está brilhando lá fora, brilha aqui dentro também. Quando nos reunimos, então, nos sentimos aquecidos, né? Muito bom contar com a presença, com o carinho de todos vocês. Às 16 horas. Mais uma vez, então, eu cumprimento a todos. Vejo que bastante pessoas aí, Brasil afora, no nosso Rio Grande, colegas, conhecidos, muito bem-vindos. Quem desejar deixar um copo d'água para no final a gente fluidificar os espíritos, né, magnetizarem a água, sintam-se à vontade. Vamos fazer então a nossa prece. Pedindo a Deus bênçãos, que os espíritos superiores, nossos amigos, benfeitores, estejam conosco neste momento, nos abençoando, nos iluminando, para que possamos absorver os ensinamentos do Cristo e assim exercer em nossa vida. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Sentimos a Tua presença. Que assim seja. Vamos lá? Então vamos. Estamos em casa, vamos comentando, vamos falando, como amigos, né? Amigos que somos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a indulgência, né? Lá do capítulo 10, item 16 a 18. E a indulgência, ela é um assunto, ela é um tema, assim, né? Uma palavra que a gente ouve bastante no nosso dia a dia e também no meio espírita. Mas será que nós conseguimos praticar a indulgência? Será que sabemos o que é indulgência? Então é isso que nós vamos tratar hoje. No dicionário, indulgência quer dizer disposição para perdoar culpas ou erros, clemência e misericórdia. Mas o que a doutrina espírita nos diz? Lá no capítulo 10, no item 18 do evangélico, nos diz que a indulgência é uma prática da caridade. Olha só, já começa nos dizendo que a indulgência é uma prática da caridade. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há de bom e virtuoso. Prática da caridade. Também a gente fala bastante, sabemos que temos uma visão bem diferente, né? Alguns de nós ainda, do que seja a caridade. Diversas exposições a gente conversa sobre isso, que a caridade mais fácil é aquela de entregar um prato de comida e de, talvez, o recurso financeiro. E é muito importante também, né? Porque como dizem, como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai raciocinar de barriga vazia? Então é muito importante nós termos caridade material. Mas e a caridade moral? Ela é a mais difícil da gente praticar, porque mexe com os nossos sentimentos mais profundos. E a indulgência faz parte dessa caridade. E é disso que nós vamos tratar aqui. A indulgência, ela é uma das práticas que caracteriza o verdadeiro cristão
Jesus, em diversas passagens, deixou muito claro e demonstrou que a indulgência ela é uma prática da caridade e necessário que se faça presente na nossa vida. Então, os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem o caminho do Cristo, devem sim praticar a indulgência. Mas afinal, o que é ser uma pessoa indulgente? Ser uma pessoa indulgente é não ver os defeitos do outro, ou se ver, não sair falando, não falar desses defeitos. Ser indulgente é ter tolerância, é compreender a dificuldade do outro, é ter uma visão mais doce com o outro, é tentar compreender o nosso semelhante. Mais ainda, aquele que nem é tão próximo e tão semelhante a nós. Ser indulgente é como ser advogado de alguém, é defender essa pessoa, é ver o lado bom dela. E isso a gente consegue fazer muito e entender com os nossos filhos, né? Nós como pais ou como tios e avós. Porque a gente conhece, né, a criança, a gente sabe como é que é o comportamento dela, que ela é uma criança boa, que ela é uma criança, enfim, com muitas virtudes. Mas quando essa criança comete um deslize e nós somos chamados na escola por algum motivo, por exemplo, nós em seguida falamos, não, mas ele tem um lado dele que é muito bom, isso aí deve ter sido por esse ou por aquele. Então, nós somos advogados, né, dessa criança ou daquele que amamos. A dificuldade é fazermos isso com quem não amamos. Ou com o filho dos outros, né? Quando o filho de outra pessoa ou o neto faz alguma coisa que nos fere, nós já não somos tão indulgentes, não perdoamos tão facilmente. E por que é tão difícil nós praticarmos a indulgência com aquele que não amamos? Por que será? É que a indulgência faz aparecer o lado bom das pessoas, né? Quando eu digo assim, não, aquela pessoa tem aquele defeito, mas por outro, não vejo aquele defeito, mas por outro lado eu vejo as qualidades que ela tem, eu tô, vamos dizer assim, exaltando aquela pessoa, mostrando o lado bom dela. E como ainda nós temos uma visão muito equivocada disso, achamos que ao reconhecer essas qualidades, vamos nos apagar. E como ainda somos orgulhosos, nos sentimos menos que aquela criatura. Por isso que é a dificuldade. Nós somos muito orgulhosos, imaturos, e então quando vemos o lado bom dos outros, acreditamos que vamos nos apagar. É a lente da crítica, ao invés da lente do amor. Normalmente, quando nós vemos alguém pela primeira vez, podemos até julgar, podemos criticar aquela pessoa, porque não estamos vendo com a lente do amor, estamos vendo com a lente da crítica. E quando eu rebaixo essa pessoa ou coloco essa pessoa, coloco a público os defeitos dessa pessoa, eu acabo me sentindo melhor que ela. Daí eu me elevo, meu orgulho daí é colocado para fora, né? E aí eu me sinto uma pessoa melhor. Antigamente, eu não digo agora, mas nós víamos isso muito entre as mulheres, né? Eu digo assim que isso mudou bastante, essa questão da competitividade. Hoje em dia as mulheres se apoiam e reconhecem nas outras, né, também suas qualidades. Mas antigamente, assim, há pouco tempo atrás, até ainda tem, né, bastante, né, meus irmãos, mas a gente já não vê tanto de ficar mostrando defeito das outras para nos sentirmos melhores. Só foi um exemplo assim que eu trouxe para que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia, né? Porque daí se o outro aparece, né? Se eu vejo os defeitos do outro, daí eu apareço, né? Então, como ainda nos sentimos muito medrosos e muito inseguros em relação aos outros, eu acabo me colocando acima dessa pessoa, fazendo aparecer os defeitos dela. Então, nós nos tornamos julgadores, sempre julgadores. E muitas vezes passamos uma vida inteira acostumados a sermos julgadores, né? Nos viciamos em detectar defeito dos outros.
fofoca diária, fofoca na família, fofoca no trabalho, fofoca, maledicências, né? Não vemos quando a pessoa às vezes está precisando de uma palavra, está precisando de um incentivo e nós acabamos colocando maldade naquilo ali, não sendo indulgente, né? A gente ouve muito assim, ai, Deus que me perdoe, vida real, né? Vida real. Deus que me perdoe falar daquela pessoa, mas tu viu. Ai, a gente não quer falar, mas olha só como fulano, como ciclano se expressou erradamente, né? Então, temos que ter cuidado nisso aí. E outra, né? Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para acusar alguém? A mostrar os defeitos do outro. Nós somos tão imperfeitos ainda. Temos muito que nos melhorar, né? Tem uma frase que ela é muito conhecida, acredito que todos conheçam aqui, né? Que é aquela: quanto mais João fala de Pedro, mais sei de Pedro do que de João. Porque pelo menos eu sei que o Pedro é fofoqueiro, maledicente. Não tá falando do João. Então essa frase ela é bem atual, assim, né? E os psicólogos nos dizem, né? A psicologia nos diz que o defeito que nós vemos nos outros é o reflexo de nós mesmos. Aquilo que gostaríamos de ter e ainda não temos, ou, enfim, estamos vendo no outro aquilo que nos fere ainda. Então temos que ter cuidado. Ao detectarmos alguma coisa no outro, vamos ser indulgentes, vamos ver o lado bom, né, da criatura, o que é belo naquela pessoa. Todos nós temos um lado bom. E todos nós temos ainda um lado que deve ser trabalhado, um lado negativo. Todos nós temos virtudes, mas também todos nós temos defeitos e precisamos da indulgência dos outros. Tem uma história de Jesus que eu acho ela tão bonita, tão bela. Jesus caminhava pela Galileia, ele e os apóstolos, e sentiram um cheiro muito forte no ar, um cheiro de podridão, né? De bicho morto. Então, seguiram caminhando e os apóstolos diziam: mestre, mestre, vamos fazer a volta, olha o cheiro horrível que tá. E Jesus, calmo, tranquilo, seguiu caminhando. E os discípulos: mas mestre, não dá para aguentar o cheiro. Vamos embora, vamos por outro lado, vamos para outro lado. E Jesus, calmo, sereno, alegre, seguiu caminhando. Se aproximando, viu que se tratava de um cachorro que estava morto. E aí sim que os discípulos se horrorizaram. Disseram: mestre, vamos para o outro lado, esse bicho está muito fedorento, vamos para o outro lado. Mestre se aproximou do cachorro e disse: olha que pelo bonito esse cão tinha quando estava vivo. O olhar, os olhos, apesar de apagados, demonstram que era um cachorro com um olhar muito vivo, muito tenaz. E vejam os dentes deste cão. Vejam os dentes como eram brancos e sadios. Moral da história: mesmo diante de toda aquela imundície, daquele ser, né, em decomposição, Jesus viu algo bom. E é assim que temos que agir no nosso dia a dia. Quando nos depararmos com situações ou com pessoas que nos aparentam ser ruins, situações ruins, né? Nos esforcemos para ver o lado bom dessa pessoa. Nós temos que ter humildade para procurar, deixar o orgulho de lado, termos humildade para procurar. A moral dessa história é: com que lente você vê o outro? Com a lente do amor ou com a lente da crítica? Com quem nós devemos ser indulgentes? Só com aqueles que amamos? Não, com todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito do Fretê orienta: sede severo convosco, indulgentes para com os outros. Ou seja, detecte em ti primeiro aquilo que tem que resolver. Indulgência com os outros. A lei do progresso, ela é para tudo, ela é para todos.
nós estamos aqui para progredir. É esse o nosso objetivo, né? Nosso objetivo de vida, por isso que nascemos. E mesmo que muitas vezes neguemos, estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. E somos todos filhos amados de Deus. Todas as pessoas no mundo inteiro, encarnadas e desencarnadas, buscam felicidade. Felicidade. Mesmo aquelas pessoas equivocadas e que agem contrárias à lei de Deus. Elas estão equivocadas, mas elas vão encontrar o seu caminho. Mas elas querem ser felizes, mesmo no erro delas. Ninguém quer ser infeliz. Então nós temos que ser indulgentes para com todos. Afinal, a vida não nos trouxe aqui para ser juiz. Quem ousa colocar a toga de Deus? Numa situação alegórica, né? É claro que nós que somos juízes de nós mesmos, vamos dizer assim. Mas quem somos nós para vestir a toga de Deus e julgar o que é certo, o que é errado? E isso não significa, meus amigos, não ver, não saber das maldades, né? Das coisas ruins que acontecem nesse mundo. É entender que cedo ou tarde aquela criatura vai despertar. Não vai ser nós, com a nossa maldade, que vai fazer com que aquela criatura desperte. Muito pelo contrário. Isso vai criar uma situação muito negativa para nós mesmos. Não vai ser a minha acusação que vai mudar. Nós temos que ser amorosos com o próximo. Se não podemos ajudar, que pelo menos a gente não atrapalhe, deixando uma situação um pouco mais negativa, um pouco pior ainda do que ela já está, né? É claro que a crítica construtiva, ela é muito bem-vinda, quando ela é vista pela lente do amor. Um exemplo é no trabalho. Vou pegar um exemplo do trabalho. Nós vemos que um colega está fazendo alguma coisa de errado, ou alguém da nossa família, algum conhecido nosso, né? Ao invés de sair falando para todo mundo, julgando, falando, expondo o que a pessoa está fazendo de errado, não seria muito mais fácil chegar nessa pessoa e dizer assim: olha, fulano, eu acredito que assim ficaria melhor, eu acredito que dessa forma seria mais favorável que tu fizesse essa ou aquela situação. Isso em relação ao trabalho, né? Pode ser no nosso meio familiar ou entre os nossos amigos. Evitaria muito sofrimento. Essa é uma crítica construtiva. É olhar com indulgência, é o olhar do amor, deixando o olhar da crítica e da maledicência de lado. O problema é que estamos vivendo num mundo, né, que todo mundo quer entender de tudo. Tudo. Todo mundo quer entender de tudo. Então não aceitamos críticas. Muitas vezes não deixamos nem os outros falar. Falamos alto, queremos ser o centro de tudo, queremos entender de tudo, da economia, da saúde, somos entendedores de tudo. Então, nós queremos ser ouvidos, aplaudidos e pouco ouvimos. Pouco ouvimos. A partir do momento que a gente conseguir ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, que talvez elas também estejam querendo, né, nos mostrar uma crítica que a gente possa melhorar, a gente também consiga exercer essa indulgência com nós mesmos, que também é muito importante, nós sermos indulgentes com nós mesmos. A gente entender que tudo tem um tempo, né, que as coisas não acontecem de hoje para amanhã rapidamente, que Deus entende a nossa evolução, que temos a imortalidade e que somos imortais, então nos perdoarmos, termos tranquilidade, isso é bem importante também, faz com que deixamos de ser tão aflitos com tudo, né? Tão ansiosos com tudo. E muitas vezes podemos colocar os pés pelas mãos por não termos a paciência, mas uma paciência bem racional também, porque estamos na transição planetária, então não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje no sentido de nos melhorarmos. Então não podemos mais esperar que as coisas aconteçam, né? Tá na hora
de sermos indulgentes conosco mesmo, com o próximo, com a humanidade. Está na hora de deixar para amanhã o progresso moral, individual que cada um tem que fazer. Então, e temos que entender que nós trazemos esses hábitos negativos de outras reencarnações e que isso aí leva tempo. Então, ser indulgente conosco mesmo é importante por isso, né? Nós temos esses hábitos, mas nós estamos tendo hoje, nessa reencarnação, neste dia, possibilidades para mudar o nosso padrão de comportamento e progredir. Nós estamos tendo essa oportunidade, que bênção estar encarnado nesse tempo, diante, né, de tanta dificuldade, que a gente possa melhorar nesse sentido da indulgência em tantos outros. Porque afinal, será que nós não precisamos de indulgência dos outros? Será que só nós precisamos ter indulgência? Não, né? A gente precisa e muita. Imagina só se Jesus, benfeitores, nosso amigo guardião, né? Nosso anjo da guarda, Deus, se não tivesse indulgência com a gente. Imagina só hoje, pense em cada um, só hoje, quanto nos equivocamos. E se eles não tivessem indulgência e confiança no nosso esforço, e se não vissem o nosso lado positivo, o nosso lado bom, o que seria de nós? Então, como podemos ser tão cruéis com os nossos irmãos se nós queremos e precisamos da indulgência dos outros, de Deus? Pensemos nisso. A pessoa que pratica o autoconhecimento, que se esforça para reconhecer, né, as suas más inclinações e para melhorar aquilo que tem que melhorar, pensa 2 vezes antes de julgar os outros, porque já identifica em si também esses pontos que devem ser melhorados, né? Porque aquele que sabe que tem esses defeitos e que vai precisar da indulgência alheia, não vai julgar. Vai ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, né? Mas quando a pessoa não tem interesse em se renovar, quando a pessoa não tem interesse em mudar, aí fica muito difícil, daí ela passa criticando os outros e não pratica de jeito nenhum a indulgência. Essas pessoas são aquelas que acham que não tem defeito, né? Que nem pensar praticar o autoconhecimento, porque afinal de contas, para que se ela não precisa? Pessoas que podem ter assim um excesso de autopiedade e aí paralisam, né? Se julgam as vítimas e se paralisam, não conseguem se autoanalisar, se autoconhecer e dar um passo além, né? Ficam ali presas no seu vitimismo, ou pessoas que têm autosseveridade, que são aquelas que são muito rígidas, que não conseguem praticar, como eu havia falado, a autoindulgência. Então elas não entendem que são humanas, que podem sofrer de ansiedade, que tem muito que resolver, né? Que sim, tem suas dores, não identificam o problema. Então essas pessoas também sentem muita dificuldade em praticar a indulgência, em reconhecer que precisam de indulgência. Então, no fim da história, é o autoconhecimento que nos faz dar um passo à frente, porque só através do autoconhecimento pode haver a transformação. Então, que nós possamos ser mais indulgentes, mais tolerantes, amorosos, mais calmos. É tão bom quando conseguimos agir assim. Já viram que quando praticamos a indulgência, o verdadeiro amor ao próximo, não só aqueles com quem amamos, mas quando não desejamos o mal, pelo contrário, que aquele irmão que se equivocou consiga logo se libertar disso, para que assim o mundo consiga também ir para frente, porque só vai para frente, a coisa só vai mudar quando cada um de nós mudar. A psicosfera da Terra, né,
daquilo que, do nosso, que nos envolve. É tão bom quando nós conseguimos praticar, nós nos sentimos tão bem, a vibração se eleva, nós nos sentimos leves, e nós fizemos amigos. Porque quem é que gosta de estar do lado de uma pessoa que critica a outra o tempo inteiro? Quem gosta? Ninguém gosta. Então a gente consegue fazer amizades, nós nos tornamos queridos. Isso aí tem que ser feito de forma natural, de forma tranquila, né? Parar de estar julgando as pessoas. Ninguém sabe da história de ninguém, gente. Ninguém sabe da dor de ninguém, do sofrimento de ninguém. Ninguém sabe, ninguém pode julgar. Como o Espírito nos orientou, nós temos que ser severos conosco mesmo, analisar a nós mesmos. Emmanuel disse para Chico uma vez: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Olha, maravilhoso. Isso serve para a gente também. Se não tivermos uma palavra que auxilie, fechemos a nossa boca. Vamos tirar a lente da crítica. Vamos ser indulgentes. Quando tivermos dúvida, vamos praticar aquela regra de ouro do Espiritismo. Não faz para o outro aquilo que não gostaria que fizesse contigo. Não faz para o outro aquilo que não gostaria que fizesse contigo. Pronto. Tem dúvida? Usa a regra de ouro. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que me julgassem? Eu gostaria? Não. E está resolvido. Então a fórmula já está dada, o Espiritismo já nos deu o caminho, Jesus nos mostrou há muito tempo a importância da caridade, a importância do amor com o próximo e que a indulgência é um dos braços da caridade. Que possamos praticá-la nesses tempos tão difíceis, né? Desse isolamento social, de tudo isso que estamos passando, né? Eu digo assim que esses tempos, eu ouvi isso de uma repórter, eu achei tão verdadeiro, que ela diz que tudo isso que a gente está passando está mostrando o lado bom, muito bom da pessoa, ou o lado ruim, muito ruim da pessoa. E é verdade, a gente tem ouvido falar muita coisa negativa aí, que não cabe ficar listando aqui, mas a gente tem ouvido falar tanta coisa positiva que está acontecendo também. E que no final de tudo isso, né, possamos nos orgulhar daquilo que fizemos de bom, não só nesse período aí que é passageiro, mas da nossa vida no geral. Porque afinal de contas, não sabemos até quando estaremos aqui trabalhando na seara do Cristo, com essa oportunidade maravilhosa que é a nossa vida. Então sejamos indulgentes, sempre. Vamos tentar, todo mundo, ser mais indulgente, ter um olhar mais doce para com a vida, para com o próximo? Vamos, né? Então tá, gente, é isso que eu tinha para dizer. Vamos, deixa eu ver, 4h30, 4h28 aqui no meu relógio. Já vamos fazer então a nossa pequena irradiação. Mestre amigo Jesus, obrigada por esses momentos que tivemos, mesmo que virtualmente nos sentimos próximos um dos outros. Que possamos, Senhor, exercer a caridade da forma mais pura, da maneira em que Tu nos ensinou. Pedimos neste momento aos benfeitores que adentrem o nosso lado, deixando lá fluidos de paz, de tranquilidade, de esperança, de saúde para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Neste momento, vamos pensar no ser querido que também está necessitando desses fluidos de paz.
com a certeza que estamos sendo atendidos. Que possamos, Mestre, elevar o nosso pensamento e a nossa vibração, para que possamos absorver sempre, da melhor forma, os fluidos e os ensinamentos da espiritualidade superior. Temos nos esforçado e queremos, dia após dia, trabalhar em Teu nome, pois caminho mais tranquilo e cheio de felicidade não há. Agradecemos por estes momentos em que tivemos juntos. Que assim seja. Mais uma vez, então, agradeço a companhia de todos. Um abraço com muito carinho e até a próxima.